Depois de muita pressão popular, Câmara de Bebedouro dá início à CPI da Saúde. Agora está nas mãos dos vereadores a investigação do que tem sido feito com os recursos da cidade. A abertura da CPI da Saúde foi motivo de comemoração para a comunidade em geral de Bebedouro, principalmente para esse grupo, muito envolvido nas questões da cidade. A expectativa é grande nas investigações que vão partir dos vereadores. A CPI tem de tudo para prosseguir e fazer um bom resultado. Nada impede que isso não termine em nada e a gente tenha que entrar no Ministério Público. A pressão popular foi um fator determinante para que a comissão saísse do papel. Por sorteio, o vereador Wagner ficou com o cargo de relator. Já oficializou o Ministério Público, como também o TCE, Tribunal de Contas do Estado. E alguns ofícios para a Silvéria, diretora da Saúde, para encaminhar para a gente algumas documentações. São várias as denúncias, né? Ontem mesmo na Câmara Municipal, um dos vereadores também trouxe diversas notas. Por exemplo, 4.000 notas apontadas que tem erro. Fica difícil de engolir isso. O objetivo da CPI é apurar de quem é a responsabilidade a partir de todos os problemas na saúde pública e também os recursos empregados no combate à Covid. Tem muita denúncia. Falta médico, falta um atendimento mais rápido, mais eficiente, falta medicação, por vezes, falta testes rápidos para o Covid agora. É uma reclamação que, desde o começo da pandemia, foi realizada pela população, apontada pela população. Muitas vezes, ao ir na UPA, a gente encontra situações de falta de EPI dos funcionários, demora no atendimento, falta de remédio no hospital. Então, tudo isso juntou essa revolta na população, né? Parece que quanto mais a gente vai mexendo, mais vai ficando pior a coisa para o lado da população. A maioria das reclamações da cidade se concentram no pronto atendimento e gripário, mas os problemas envolvem ainda mais segmentos da saúde. Compra de materiais irregulares, como o desvio de dinheiro, como reformas inadequadas feitas. Então tem muita coisa a ser analisada ainda. Em vez de melhorar, está piorando. Então a população está carente mesmo de solução dessa parte da nossa administração. Recentemente foi criada uma comissão para acompanhar e fiscalizar o trabalho das organizações sociais dentro da prefeitura. Isso só foi criado agora, né? Desde 2017 deveria ter alguém fiscalizando o que é gasto, o que a gente paga para essa OS e saber realmente aonde está indo o dinheiro, por que está faltando algumas coisas na cidade. No mínimo é duvidosa a situação da OS, e não só da OS, como da própria gestão municipal dentro do hospital. Enquanto isso, o trabalho na Câmara segue analisando documentos. As oitivas de pessoas envolvidas nos assuntos da saúde ficarão para o final dos trabalhos na CPI. A gente precisa cuidar dessas papeladas primeiramente e tentar ouvir o pessoal, o que eles têm a dizer. A impressão é que para eles está tudo bem. Não, aqui é Alice no País das Maravilhas. Bebedouro é a melhor cidade que tem no Brasil. Para eles é essa. Thaís Mantoani de Bebedouro para o Jornal da Clube. A Secretaria de Saúde de Bebedouro informou que todos os investimentos com a pandemia estão disponíveis para a população com total transparência. Esclareceu que o valor recebido e o destino de todo o recurso estão publicados no site da Prefeitura e que os projetos são fiscalizados pelo Tribunal de Contas do Estado e o Conselho Municipal da Saúde. Por fim, explicou que a demora no atendimento em horários de pico acontece por falta de médicos disponíveis para contratação. Afirmou que possui recursos financeiros, mas não há profissionais suficientes interessados em trabalhar durante a pandemia. Para falar mais sobre esse assunto, tenho o prazer de receber aqui no canal digital da Clube o Marcos Paulo Candeloro, cientista político. Candeloro, a mobilização popular influencia nessas decisões políticas, nas decisões políticas de uma cidade? Boa tarde, bem-vindo aqui. Boa tarde, André. Boa tarde, amigos da Clube. Com toda certeza, até porque o vereador é a primeira instância de representatividade com relação à população. Quando se elege um vereador, se elege um representante direto da população frente ao poder público. Então, todas as demandas, sejam as menores que sejam, um buraco pequeno na rua, ou até mesmo uma questão tão grande e tão complexa como essa, como foi gasto o dinheiro destinado para o combate à pandemia, cabe ao vereador representar a população e questionar e procurar saber aonde foi gasto esse dinheiro.
Então, com toda certeza, é uma questão que cabe à pressão popular em cima da Câmara dos Vereadores. E essa pressão popular, Candeloro, ela é importante, essencial, até eu diria, para que as autoridades sejam realmente fiscalizadas, né? Sim, até porque se não há pressão dentro do poder, dentro das esferas de poder, nós observamos, na realidade, a mesma inoperância, a mesma incapacidade ou a mesma má vontade que nós temos ao longo dos últimos 30, 40 anos com relação ao poder público. É o velho patrimonialismo que Raimundo Faoro já dizia na sua obra. É a apropriação do bem público como bem privado. Então, o montante e aquele montante que foi repassado pelo governo federal, e cabe ressaltar o papel do governo federal nessa perspectiva de cobrar estados e municípios, porque a escala, o escalonamento de repasse de verbas, ele é muito claro. Ele é dado, o dinheiro é dado pelo governo federal e a aplicação, a forma como esse dinheiro é aplicado, cabe a estados e municípios. Portanto, a forma como vai ser fiscalizado também cabe a estados e municípios. Se um município, porventura, tem uma denúncia, tem uma suspeita de que há uma irregularidade, cabe à Câmara dos Vereadores e ao Ministério Público fiscalizar. Candeloro, a gente tem percebido aí já há algum tempo que em muitas cidades da macro-região os vereadores eles não estão motivados a ponto aí de abrir uma CPI para investigar realmente esses gastos na saúde. Mas esse é um papel dos vereadores, né? Eles deveriam fiscalizar o executivo. Deveriam. Para aquilo que foram eleitos. Na realidade, é uma questão meramente política. Como nós observamos na Alesp, que deveria ter aberto uma CPI para fiscalizar os gastos do governo estadual, nós temos nos municípios também. A maioria que está com o governo faz má vontade, na realidade não vota a favor do governo por benesses próprias. Então, a gente tem isso espalhado por toda a macro-região, e não só por toda a macro-região, pelo Brasil afora. É uma questão de perde-ganha. O que eu ganho se eu votar com o governo? O que eu perco se eu votar com o governo? Então, toda essa questão, todo o questionamento, gira, infelizmente, no perde-ganha, no troca-troca da política e da velha política brasileira. Candeloro, a gente sabe que a abertura de uma CPI simplesmente não é garantia de que vai mudar alguma coisa, de que vai haver uma melhora no sistema de saúde, mas de certa forma é uma pressão. Sim, é uma pressão e é uma pressão. Vale ressaltar, a CPI ela não tem força de polícia, ela não tem força investigativa ao ponto de ser, por exemplo, como o Renan Calheiros falou, demandar a prisão de alguém. Ela não tem essa força, ela não tem esse poder. Todavia, ela encaminha um relatório das suas investigações ao Ministério Público. E aí cabe ao Ministério Público validar ou não essas denúncias. Então, a CPI ela tem, primeiro, um caráter político. Obviamente, ela está numa casa política, então nós temos que considerar as pressões políticas que lá existem. E segundo ponto, ela tem um caráter investigativo, mas nada além de investigativo. As suas características não ultrapassam qualquer esfera do poder legislativo. Candeloro, para quem tem em casa entender, todos nós, enfim, constatado uma possível irregularidade ali nessa CPI, quais os próximos passos então? O encaminho direto ao Ministério Público. Não há possibilidade alguma que um vereador, por exemplo, decrete prisão de algum ente que seja do governo ou que tenha cometido alguma irregularidade. Ele vai encaminhar a denúncia ao Ministério Público, à Polícia Federal ou à Polícia Civil, que quer que seja, que tenha cometido a irregularidade, dependendo da esfera, e a partir daí a polícia tomará as medidas cabíveis. O Ministério Público tomará as medidas cabíveis. Fora isso, o vereador não tem poder nenhum de polícia. O vereador não tem direito de decretar a prisão de ninguém.
Marcos Paulo Candeloro, cientista político, muitíssimo obrigado pela sua entrevista, a sua participação ao vivo aqui no Jornal da Clube. Eu que agradeço, sempre um prazer. Prazer é nosso, até mais.